junto com a Paraxá Metsorá, né? Tazria é semeia e Metsorá é lepra. A Paraxá Tazria vai de Levítico 12, 1 a 13, 59, a Haftará é 2 Reis 4, 42, 5, 19, e a porção do Berit Hadashá, Marcos 15, 1 a 16, 20. A Metsorá vai de Levítico 14, 1, 15, 33, a Haftará de 2 Reis 7, 3 a 20, e a porção do Berit Hadashá, da Metsorá, é Lucas 1, de 1 a 80. Amém? Então, são duas parachotes e eu quero falar a respeito da Tazria, mas não exatamente dela, porque a palavra Tazria significa semeia, não é verdade? Então, hoje quero falar então de fé. No hebraico, emuná, não é? Significa mais ou menos confiança inabalável. A definição de fé dada por nosso Deus está em Hebreus 11, de 1 a 3, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho diante de quem? De Deus, obviamente. Pela fé entendemos que os mundos não foram criados do que é visível, né? Mas pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, a ciência acha que o homem evoluiu, o homem e os animais evoluíram de um ser, né, primordial, e isso não é verdade. Ou que a Lua se formou com um choque de dois planetas, que também não é verdadeiro. Porque as coisas visíveis não são feitas do que se vê. Logo depois de Yeshua falar da parábola do rico e do Lázaro, que vocês bem conhecem, ele se vira para os seus discípulos e começa a os instruir sobre o que iria acontecer depois dele, né, mais ou menos. Por exemplo, os tropeços. Veja em Lucas 17, 1, 2. Disse Yeshua a seus discípulos: é impossível que não se venham os tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Que coisa difícil, imagina. Yeshua, você lá junto com os discípulos, com Yeshua, e Yeshua falando lá, e você ouvindo isso, que os tropeços certamente virão, mas ai daquele por quem vierem. Você ia ficar com medo, não ia? A gente fica, né? Será que vem por mim? Não é? Porque lembra quando Yeshua falou que alguém o trairia e eles ficaram preocupados, perguntando, será que sou eu? Quem que é, Senhor? Diz aí logo. Imagina você ali entre os discípulos, começa a pensar, será que esse tropeço vem por mim? Como viveremos, visto que Yeshua está afirmando que é certo que os tropeços vêm? Logo depois, Yeshua emenda sobre o perdão. Veja em Lucas 17, 3 a 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Caramba, hein? O que é isso, hein, Senhor? Imagina alguém te ofende, peca contra você e logo depois se arrepende, te pede perdão e você perdoa, mas ele sai dali, peca contra você novamente, vem a você, pede perdão novamente e você perdoa de novo. E isso, gente, como Yeshua falou, por 7 vezes. E pior, no mesmo dia. Como é que você ia sentir, hein? Imagina, você se colocou
na posição? A pessoa te ofende, vem, pede perdão, se arrepende, pede perdão, você perdoa, ela sai, peca contra você de novo, se arrepende, vem até você e você perdoa 7 vezes ao dia. Você imagina que coisa? Yeshua falou 2 coisas pesadas. Uma, que o tropeço viria, e ai por quem o tropeço virá. E outra, você tem que perdoar 7 vezes por dia, se seu irmão pecar contra ti. Coisa pesada, hein? Muito difícil, Senhor. Juntando a questão do tropeço mais a questão do perdão 7 vezes por dia, na cabeça dos discípulos só tem uma solução para que eles possam suportar tudo isso. Se o Senhor fizer uma coisa por eles, ou até diria por nós, e eles pedem isso ao Senhor, eles juntaram lá e ficaram pensando assim, caramba, como é que a gente suporta isso? O tropeço vem, ai, por quem vier o tropeço? Será que é comigo? Será que é pelo o irmão do lado? Não é? A gente fica preocupado. E tenho que perdoar 7 vezes ao dia a mesma pessoa. Fica muito pesado, Senhor. Então, só tem uma solução na cabeça dos discípulos. E eles vão pedir isso ao Senhor. Veja lá em Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Para suportar tudo isso, né? Nós só conseguiremos suportar os tropeços que forçosamente virão, e só conseguiremos perdoar 7 vezes por dia a mesma pessoa, se o Senhor milagrosamente aumentar nossa fé. Senão a gente não suporta isso. É isso que estava na cabeça dos discípulos. Yeshua ouviu aquele pedido e, ao invés de Yeshua concordar com eles e tocar nele e dizer, fé seja aumentada, não é verdade? Yeshua dá uma resposta muito diferente daquilo que eles queriam, lá em Lucas 17:6. Respondeu o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A maioria de nós, quando lê essas palavras maravilhosas do nosso Salvador, se apega ao tamanho da semente de mostarda. É ou não é? Todo mundo começa a pensar, poxa, a minha fé tem que ser pequenininha, igual de mostarda. Mas Yeshua não disse no tamanho do grão de mostarda, e sim como um grão de mostarda. E prestar atenção nisso faz toda a diferença. Ele nunca disse que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse que a fé tem que ser como um grão de mostarda. E isso faz toda a diferença. Porque, porém, não creio que é a respeito do tamanho que Yeshua está falando da semente da mostarda. Sabe por quê? Se Yeshua estivesse falando do tamanho da semente de mostarda, ele estava se contradizendo. Sabe por quê? Porque Yeshua repreende Pedro, que ele tinha pouca fé, ou em algumas traduções, pequena fé, quando ele andou sobre o mar e teve medo e afundou. Lembra disso? Vamos lá em Mateus 14, 25 a 31. A 4ª vigília da noite foi Yeshua ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. E Yeshua, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Yeshua, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Yeshua a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé.
Ele está repreendendo. Por que duvidaste? Então, provavelmente, Yeshua não está falando do tamanho do grão da mostarda. Veja também quando Yeshua ordena que a tempestade pare, em Mateus 8, 23 a 26. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhe respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Em Mateus 17, Yeshua também repreende os discípulos por não conseguir expulsar um demônio por causa da sua pequena fé. Então, o Senhor, evidentemente, não está falando da semente de mostarda por causa de seu tamanho, que, na verdade, ela é muito pequena mesmo. Segundo já li em sites de botânica, a semente de mostarda tem 2 milímetros de diâmetro, é muito pequena. É bem pequena. Não sei se vocês sabem, uma semente é o óvulo desenvolvido e fecundado, sabia disso? Ou seja, contém um embrião. Ela é formada basicamente por 3 partes: embrião, suprimento nutricional e revestimento protetor. Ou seja, a semente tem vida dentro dela. E ao ser jogada na terra, ocorre o processo de germinação da semente, que é o processo que retoma o crescimento do embrião que está nela. Quando a germinação acontece, a raiz é geralmente a primeira estrutura a emergir debaixo da terra. O que Yeshua quer dizer, então, da semente não é por causa do tamanho, e sim é que, ainda que a semente de mostarda seja muito pequena, dentro dela tem tudo o que é necessário para gerar a erva chamada mostarda. Não precisa de mais nada. Se você avaliar, todas as sementes são assim, inclusive as maiores também, como, por exemplo, a semente de abacate. Tem nela tudo o que é necessário para gerar um abacateiro. Falta alguma coisa na semente de abacate? O que falta é só jogar na terra. E Yeshua usa a semente de mostarda porque ela é de germinação rápida e se torna uma das maiores hortaliças. E também a semente de mostarda é uma das sementes mais resistentes que existem. Mesmo que pisada e queimada, a semente não se quebra. E é isso que Yeshua quer dizer sobre a nossa fé. Uma fé que cresce rápida e ainda em meio a tribulações e às adversidades, se mantém íntegra e não é destruída. Que a nossa fé é como uma semente que tem o embrião de tudo que é necessário para gerar do que é justamente pedido por nós diante de Deus. É isso que ele quer mostrar. Veja o que Yeshua fala à mulher do fluxo de sangue que o toca no seu tzitzit em Lucas 8, 43, 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e de nenhuma maneira era curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Yeshua: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Yeshua: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todos, de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhes disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Presta atenção, na semente de mostarda, ela tem tudo dentro dela para gerar esta grande hortaliça. Só falta ser semeada na terra. Assim, a fé desta mulher do fluxo de sangue tinha tudo para gerar, tinha também um embrião para gerar a sua cura. Só faltava ser lançada em Yeshua, como a semente de mostarda é lançada na terra. E aí gerou imediatamente, rapidamente, sua cura e sua salvação, como Yeshua falou. Quando você semeia semente de mostarda, você tem certeza de que nascerá mostarda. Se semeia semente de maçã, você tem absoluta certeza que nascerá uma macieira. Você nunca duvida disso. É a mesma coisa com a fé. A mulher do fluxo de sangue tinha certeza de que quando ela tocasse em Yeshua, seria curada. Ou seja, a semente de cura nela geraria cura sem nenhuma dúvida. Ou seja, a nossa fé é uma semente e contém o que é necessário para que em Yeshua gere em nós cura, libertação. Gente, presta atenção numa coisa, gera tudo que nós necessitamos. Yeshua não quer dizer que tamanho pequeno ou grande da fé. O que ele quer dizer para nós? Que a fé é como uma semente e ela já tem tudo que é necessário para gerar aquilo que justamente nós precisamos pedir a Deus. Quando nós lançamos ela sobre Yeshua, ela certamente brota. Amém, meu irmão? Isso é maravilhoso. Ele não quer falar de tamanho de fé, de quantidade de fé. Ele quer falar que se você tem ou se você não tem, é porque o problema está em nós mesmos. A semente já está em nós. Você precisa crer nisso. E às vezes o diabo fica inventando coisas e falando para nós, e nós não lançamos a semente naquele que pode fazê-la gerar, que é Yeshua. Como a semente que você joga na terra. Porque quando você guarda a semente e você não jogando na terra, ela brota? Não. Mas quando você joga na terra, o que acontece? Ela brota. Assim é a fé. É isso que Yeshua quis nos ensinar. Que a fé no seu coração, meu irmão, olha para dentro de você, tem todo o embrião, tudo que é necessário para gerar aquilo que justamente você precisa. Amém, meu irmão? Você pode ter certeza disso, está dentro do teu coração, está dentro do meu coração. Ela é uma semente, é isso que Yeshua quer dizer. Como na semente tem um embrião dentro da sua fé, só precisa ser lançado em Yeshua, igual a mulher do fluxo de sangue. Porque ela mesmo disse o quê? Se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. A fé nela tinha tudo para gerar o quê? A cura dela. E mais, a salvação dela. Porque além dela ser curada, ela foi? Porque Yeshua falou que a tua fé te salvou. Você vai perceber que Yeshua fala isso várias vezes, a tua fé te salvou. Porque a fé é uma semente que está dentro do teu coração, que Deus permitiu estar no coração do homem, que se você julgar na terra certa, ela brota. E a terra certa é Yeshua. A terra fértil é Yeshua. Joga a tua fé nele para você ver se não vai brotar. Brota como brotou a cura dessa mulher. E mais, não deixa o diabo falar para você, olha, não vai acontecer não. Essa é a dúvida, sempre quando a gente vai semear alguma coisa, se eu vou semear uma semente de maçã, eu não duvido que vai nascer uma macieira, duvido? Pois é. Então, quando você está no teu coração a semente da fé de que você vai ser curada, não deixe ninguém falar no teu ouvido que não é, para que você não lance a semente em Yeshua. O diabo fica louco para dizer a você, isso não vai acontecer, não é? Isso aí não dá não. Isso só acontece na vida do outro, na minha não. Ou seja,
você não está lançando a tua semente, que já tem tudo para brotar no lugar certo. O diabo está te impedindo de semear. Sabia disso? E ele usa a boca mais próxima. Às vezes é um irmão no culto lá. Depois que você ouviu a palavra, depois que você entendeu a palavra, o irmão fala, eu acho que não é bem assim não. Não é verdade? Hein? O diabo usa a boca que está próxima, meu irmão. Não usa a boca de longe. Não adianta. Então, meu irmão, o problema não está em Deus, o problema está em nós, a semente está em nós. Nós é que temos que lançar a semente. E Yeshua e o Pai estão querendo que você lance a semente nele. Por isso que a palavra diz, lançai as vossas ansiedades nele, porque ele terá cuidado de vós. É a mesma coisa. Ele não está querendo falar do tamanho da semente. Ele quer falar do que é a semente, que é igualzinha à nossa fé. Dentro da nossa fé tem um embrião pronto para brotar por toda e qualquer necessidade que temos justamente diante de Deus. Amém? E nunca duvide, você tem que lançar, porque, na realidade, Yeshua fala para nós que é tudo. Quer ver? Vamos lá ver quando Yeshua responde ao pai daquele menino endemoniado por um espírito imundo lá, pelo um espírito imundo lá em Marcos 9, 21, 23. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Yeshua disse-lhe, se podes, tudo é possível àquele que crê. Gente, para pensar. O que Yeshua está falando? Tudo é possível àquele que crê. Por isso que ele disse, se a tua fé for como um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda tem lá tudo que é necessário para gerar a mostarda. A sua fé tem tudo que é necessário para você receber de Deus aquilo que justamente você precisa. Está dentro do seu coração, meu irmão. Olha para dentro do seu coração e vê se você tem dúvida a respeito disso. Porque a dúvida é que não permite você lançar semente para colher no futuro. Porque Deus certamente dá o crescimento. Ele não fala isso? Hein? Ele dá o crescimento. É Ele que vai fazer brotar a sua cura. É Ele que vai fazer brotar a sua vitória, meu irmão. Porque você tem a semente. E nós precisamos lançar a semente. E não permitir essa vozinha que fica aí. Será que é isso mesmo? Hein? Essa vozinha não presta. Lança ela fora. Experimenta. Deus não fala, fazei prova de mim, lança a semente em nome de Yeshua para você ver se não brota. É claro que brota. Yeshua falou, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a essa moreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Yeshua está falando figurativamente? É porque nós ainda não tivemos a ousadia de fazer. A raiz da moreira, eu não sei se vocês sabem, é chamada pelos botânicos de pivotante. Sabe o que significa isso? Raiz profunda e suas ramificações são maiores que a própria árvore. É muito grande. E ela é muito difícil de arrancar. Uma moreira já mais velha é muito difícil de arrancar. Mas pela fé, ela vai ser arrancada e ela se plantará no mar. Ah, Rafael, isso é um absurdo. Você quer viver no mesmismo ou você quer viver na novidade de Deus? Yeshua está dizendo que dentro de nós tem uma semente
E Ele quer que você faça o quê? Lance a semente, para que brote em nome dEle. Então, meu irmão, mas pela fé ela vai sair, vai ser plantada no mar. Uma coisa naturalmente impossível para a árvore de qualquer espécie. Mas, meu irmão, quem disse que a fé gera coisas naturais? Você acha que é natural andar sobre o mar? Hein? É natural um morto 4 dias sair vivo? Então, a fé produz coisas sobrenaturais. É isso que Yeshua quer nos ensinar, que a fé é uma semente e que ela tem um embrião lá dentro, que se você semear no lugar certo, ela vai gerar coisas sobrenaturais, não coisas naturais. Mas tudo é possível àquele que crê. Yeshua andou sobre o mar, impossível também. Lembra, meu irmão, que quando a germinação da semente acontece debaixo da terra, a raiz é geralmente a primeira estrutura que cresce. E eu te pergunto, você vê? Você não vê. Você planta, se você não ficar esperando, você não vê crescer. Presta atenção, você não vê nada, mas a semente já começou a produzir, a germinar. Olha aí, ó. Mas não vemos nada. Você precisa esperar para ver emergir a árvore. Por isso está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas você espera. Se você espera, é porque você tem certeza que ela vai brotar. É a mulher do fluxo de sangue. Ela disse, se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Meu irmão, esse é um desafio para nós. Nós temos que sair da mesmice. Nós temos que passar a viver essa fé maravilhosa, aonde tudo é possível àquele que crê. A fé não gera coisa natural, meu irmão, porque coisa natural não precisa de fé. O que precisa de ser semeado são as coisas sobrenaturais. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja de Machia. Você semeia e espera sem ver, mas espera e espera. Por isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E, de repente, começa a brotar e você vê. Meu irmão, isso é tremendo. Aquela mulher ficou, se tão somente eu tocar. Ela foi, fez tudo o que tinha que ser feito para lançar a semente. Quando ela tocou nele, a semente foi lançada. E o que ela precisava para brotar, brotou. Ela foi curada e salva. Gente, a fé é tremenda. Olha para dentro do seu coração aí, vê se você tem a semente da fé, meu irmão. Porque aquele moço falou para Yeshua assim, aquele que a filha tinha morrido, me ajuda na minha falta de fé. Ele ajuda também, você precisa de fé, meu irmão. Você precisa dessa semente. Só colhe quem planta. Isso é do reino de Deus, meu irmão. Não tem jeito. Amém? Quem de nós não experimentou uma queimadura no fogo? Quem? Alguém aqui nunca foi queimado? Já fomos queimados na panela, já fomos queimados na água quente, já fomos queimados no cano de descarga de uma moto. Eu já fui várias vezes. Na perna, queimadura é terrível. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A fé apaga a força do fogo. Você acredita nisso? Hein? Hebreus 11:34. Apagaram a força do fogo pela fé.
Lembra dos amigos de Daniel que foram lançados numa fornalha 7 vezes mais aquecida, e nem um fio de cabelo deles foi queimado, e eles andavam descalço dentro da fornalha, e nem uma bolha se fez em seus pés. Mas as cordas que os amarravam foram queimadas, e os seus braços foram soltos. Pela fé. A fé não produz coisa natural, meu irmão. Você precisa cravar sua carne no madeiro com Yeshua, porque a carne, ela fica dizendo para você que isso aí não dá. Plantar árvore no mar não dá. Hein? Não dá como? Naturalmente não. Mas sobrenaturalmente dá. Pela fé dá. Como que Yeshua andou sobre as águas? Não é natural. Como que Yeshua, depois de morto, apareceu ressurreto? É natural isso? Como que Yeshua, sem asa nem nada, subiu para os céus? Isso é natural? E Elias, que subiu lá no redemoinho, é natural? E o machado de ferro que flutuou, é natural? Só tem coisa que não é natural, meu irmão. A fé gera coisas que não são naturais, você ouviu? E ela está no seu coração. Você às vezes fica pensando, poxa, eu queria viver naquela época, mas hoje o Senhor já conquistou no madeiro o fato de você ter essa semente dentro do seu coração, com a possibilidade de gerar em suas vidas o que não é natural. Ele deu isso para nós. Yeshua falou, tudo que pedirde em meu nome, sem duvidar, ou seja, crendo, recebereis. Mas às vezes, com a carne, nós olhamos a dificuldade, e aí, em vez de lançar semente, a gente não lança, porque fala, puxa, isso aí não tem jeito. Não é assim que a gente pensa? Hein? Ah, isso aí não. Ah, isso aí não. É igual a irmã de Lázaro. Yeshua chega, pô, Senhor, se o Senhor tivesse aqui antes, ele não teria morrido. Ou seja, ela acreditava, ela tinha semente no coração para gerar cura, mas ainda não tinha semente no coração para gerar ressurreição. Ele falou com ela o quê? Você lembra? Eu não tenho dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sabe o que traz a glória de Deus para a nossa vida? O quê? A fé. A fé sendo lançada nele traz a glória de Deus. E ela ainda insistiu dizendo, eu sei que eu o verei no último dia. Ela só tinha fé para a cura, não para a ressurreição. Eu acho que nós estamos igual a ela, não estamos? Nós temos fé para a cura, mas para a ressurreição. Nós temos fé para a cura, mas para o machado flutuar. Nós temos fé para a cura, mas para ressuscitar alguém. Nós só temos fé para a cura. Não é? É ou não é? Gente, vamos ser sinceros. Nós só temos fé para a cura. Nós temos fé para que uma árvore se plante no mar? Nós não temos, mas precisamos ter. Gente, a glória de Deus se manifestará em nossas vidas. A fé é uma coisa tremenda. Se você ler Hebreus 11, você fica bobo. 34, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Porque eu posso ser o homem mais fraco da terra, mas se eu tiver a fé no meu coração, eu tiro força, porque a vitória vem.
porque não depende do homem, não depende das coisas naturais, não depende do que eu vejo, não depende do que eu toco, está dentro dos nossos corações, meu irmão, está dentro do seu coração, e às vezes nós não temos a ousadia de lançar semente, nós temos medo que não aconteça, mas você quando lança a semente, seja lá de que fruto for, da macieira, do abacateiro, quando você lança, você sabe que a árvore de abacate vai crescer. Você não duvida. É isso que Yeshua quer que nós entendamos sobre a fé. A fé em nossos corações é uma semente para que Deus estabeleça em nossa vida a sua glória. Ele quer que você creia para que você lance nele e veja a glória de Deus na sua vida. E às vezes nós ficamos sofrendo com coisa porque nós temos falta de fé dentro de nós. Andamos como os naturais, sem semear. Talvez, muita coisa que Deus quer fazer conosco ainda não fez, porque nós não lançamos a semente? Hein? Nós não lançamos. A mãe de Samuel era uma mulher estéril. Naquela época, então, não tinha nem inseminação artificial. Ela não tinha solução. Mas ela se prostrou e lançou a sua fé. E fez uma promessa a Deus. E Deus deu-lhe um filho. E ela fez o quê? Cumpriu a sua promessa. O que Deus fez? Deu mais filhos para ela. Nós não estamos mais acostumados com isso. Mas nós precisamos repensar isso. Nós precisamos avaliar isso, olhar para dentro dos nossos corações. Às vezes a gente está pedindo as coisas a Deus e Deus está dizendo para nós, lança a tua fé, crê. E às vezes nós não fazemos, porque temos medo. Eu lembro que Moisés, naquele aperto todo, o Egito atrás do povo, 3 milhões de pessoas, o mar na frente, dos lados um deserto montanhoso, e ele vai clamar a Deus. Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas, lança a tua fé. Você vai notar que tem uma parte que é um homem que tem que fazer. Um homem é que planta. Não fala isso em Coríntios? Um é o que planta, outro é o que colhe. Não, um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus que dá o... Você quer ver? Deus chega para Moisés e falou assim, Moisés, toca nessas águas. O que adianta Moisés tocar nas águas? Mas ele tocou. Quando ele tocou nas águas, parte C, aí acabou a parte do homem, começa a parte de Deus. Aí ele começa a soprar e gera aquela barreira de água imensa que a ciência não consegue entender. Mas eu consigo, você consegue, porque você já teve acontecimento sobrenatural na tua vida. Teve ou não teve? Pois é. Então nós não temos que parar e ficar parado naquilo que já aconteceu. Nós temos que ir avante para que aconteça mais coisas ainda. Nós temos que lançar essa fé em Yeshua para que ela brote, porque ela tem tudo para brotar a sua vitória. Ela tem tudo que necessita, meu irmão. É igual uma semente. Tem tudo, não falta nada. Você precisa mexer na semente. Eu quero um abacateiro, mas eu tenho que mexer na semente aqui para fazer mais algumas coisas, senão não nasce o abacate. Você faz isso? Não, meu irmão, tem tudo lá direitinho. Você lançou na terra, você tem certeza que vai nascer o abacateiro. A sua fé é assim. Você tem certeza, meu irmão, que a tua fé vai gerar a tua vitória. Yeshua falou para a irmã de lá, se creres, verá a glória de Deus. Ninguém imaginava que aquele moço ia ser ressurreto. Ninguém. Yeshua tinha fé ou não tinha? Interessante que às vezes a semente de fé que está no meu coração abençoa você. Lembra de Pedro? Que
foi para a Porta Formosa e olhou nos olhos do homem aleijado, mas a Bíblia diz que ele olhou nos olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Como é que a gente vê que a pessoa tem semente no coração, tem a semente da fé? Interessante, né? E ele disse que Yeshua de Nazaré, não é, te cura. E ele levantou na mesma hora, pulou e saiu correndo. Nós queremos ver isso ou queremos ficar na religiosidade? Você quer obter vitória hoje ou quer ficar na religiosidade, na mesmice? Às vezes a vitória não vem porque nós não cremos mesmo. E nós temos que ser sinceros conosco. Às vezes a gente olha a situação, aquela situação está se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, e nós acabamos o quê? Aceitando aquilo que o diabo sugere. Ó, não tem jeito. Aí você faz o quê? Esmurece. Todos nós estamos na lua nova, vamos renovar. Vamos repensar a fé. Vamos compreender a fé. Eu estava falando com o pastor Lúcio que eu já percebi que tudo na Bíblia é o meio-dia. Tem algo. Tem algo, gente. Tudo é meio-dia. Desde a Torá, Taná, até os evangelhos. Você vai notar que quando que Pedro teve aquela visão do pano que desceu do céu com animais imundos? Ao meio-dia. Quando eles chegaram na casa do romano lá? Ao meio-dia. A hora sexta. Você imagina, meio-dia, as trevas, a sua sombra está debaixo dos seus pés. Não é? Não tem sombra. Então tem algo que a gente precisa compreender, não é verdade? Nós precisamos compreender isso. Se você olhar, Abraão estava no calor do dia e os 3 apareceram para ele. Ó, calor do dia, no maior calor do dia. É o quê? Meio-dia. Ó, nós temos que penetrar na palavra. Essa palavra é poderosa, ela é fogo. Ele é martelo que esmiuça a penha. Deus falou, haja luz, houve luz. Deus criou buraco negro, criou planeta, terra, criou vida. Essa palavra é poderosa. Nós é que não estamos penetrando nela. Nós é que não estamos degustando ela, vivendo ela como deve ser vivido, porque ela produz salvação. A palavra de Deus diz que é nela que nós encontramos a salvação. Ela produz salvação, como produziu o sol, como produziu o buraco negro. Quando Deus falou, haja luz, houve luz, haja salvação, então há salvação. E eu digo a você que o Senhor pronunciou teu nome no céu, senão tu não estava aqui. É essa palavra. Nós precisamos encontrar isso. Hoje, na verdade, eu meditei o dia inteiro nisso. Nós precisamos. Sempre quando a gente escuta falar da semente de mostarda, todo mundo fala do tamanho, não tem nada a ver com tamanho. Isso é muito mais profundo. Yeshua está dizendo que a sua fé é uma semente. E essa semente dentro do teu coração tem tudo que é necessário para gerar a bênção que você necessita. Tem tudo. Você não precisa acrescentar nada. Toda semente, pequena ou grande, tem. Ele está usando, a meu ver, a semente de mostarda, porque ela é muito difícil de quebrar. Eu creio que ele quer dizer assim, a tua fé, mesmo que tu sofra, ela não pode sair do seu coração, ela tem que permanecer, porque a vitória é grande. Por isso que Abacuque falou, né? Naquele meio da destruição de Israel, a fé dele não foi destruída. Ele creu até o fim. E é assim que Deus nos quer. Homens e mulheres cheios de fé. Gente, se nós crermos, nós tomamos
conta da rua, tomamos conta da cidade, tomamos conta do estado e da nação. Nós conquistamos a nação. Rafael, como? Não é como. Como é com Deus. Quando Israel... Gente, para pensar. Deus pega Israel, leva Israel, a batalha está lá. Tem inimigo que é resistente. Mas se tu crê, Deus faz parar o sol e a lua. Quase no espaço de um dia, Israel derrotou o inimigo. Inclusive o sol fustigava o rosto do inimigo. Você pode acreditar nisso, meu irmão? Você pode entender que isso aqui não é natural? Você entende que Yeshua morreu no madeiro para que essa semente esteja dentro de nós? Você pode entender que tem muita coisa que a gente fica preso, é porque a gente não lança a semente da fé. Se eu pegar a semente de amoreira, ou a semente de mostarda, ou a semente de abacate, e botar aqui em cima na mesa, eu não terei um abacateiro. A terra que a nossa fé clama é Yeshua, o Filho de Deus. É Ele que vai dar o quê? O crescimento da semente da fé que está dentro dos nossos corações. Você precisa repensar isso. Gente, a palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é poder. Nós não estamos compreendendo. Nós precisamos penetrar nisso, alcançar as maravilhas, entrar no lugar do milagre, da oração, do jejum. Você ver as maravilhas. Meu irmão, quando você começar a ver isso, tu não para mais. E não tem demônio ou potestade que fique de pé diante de você. Não tem. Gente, Davi derrubar aquele homem guerreiro, aquilo ali é o quê? Como é que um menino de 16, 17 anos vai derrubar um homem preparado da guerra, daquele tamanho, com uma pedra? Gente, fala sério, se ele podia jogar 500 pedras naquele moço, que aquele moço não morreria. Mas a vitória do Davi não está na pedra. A vitória do Davi está no seu coração, a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, quando ele vai lançar a pedra, ele fala: eu vou contra ti, o quê? Fala aí. No nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aí está a vitória. Derrubou o gigante. Se ele fosse na força do braço dele, meu irmão, um menino de 17 anos consegue jogar uma pedra a ponto de cravar na testa de um homem daquele tamanho? Hein? Certeiro. Meu irmão, o crânio é grosso. É ou não é? Ele tinha quase 3 metros de altura, devia ter um crânio bem duro. Um menino de 17 anos, que acostumado com ovelha, rodar a funda, soltar e cravar no crânio do cara? Hein, gente? Quem jogou aquela pedra? O Senhor, meu irmão. O Senhor sabe jogar pedra. Sabe? Você já viu que o Senhor apedreja? Nós precisamos repensar a fé. Não tem nada a ver com tamanho. Você pode sair hoje aqui com a tua vitória em nome de Yeshua. E isso não é chavão. Eu quero que você olhe dentro do teu coração para ver se você tem essa semente. E se você tem essa semente, você vai lançar em Yeshua e você vai glorificar a Deus, porque certamente a tua vitória vai brotar, porque isso é lei do reino de Deus. É lei do reino de Deus. Presta atenção. Isso é um princípio do reino de Deus. Yeshua não está falando nada de tamanho de semente.
Você entende isso? Yeshua está dizendo que eu tenho dentro de mim uma semente que faz brotar vitória para mim, se eu lançar no lugar certo. E o lugar certo é Ele. Quantas vezes Yeshua falou assim, você crê que eu possa fazer? Olha aí. Eu custei entender isso, gente. Falei, pô, Jesus é poderoso, ele precisava perguntar se crê, ele punha a mão e dava a vista para o cara. Mas por que ele perguntava isso? Hein? Ele está perguntando, você tem semente para plantar? Tenho, Senhor. Então você vai enxergar, seja feito segundo a sua semente. Não foi assim que ele falou? E o cara estava enxergando, ou seja, ele realmente tinha semente para plantar da cura. E foi curado. Olha aí. Aí você me perguntaria, mas o morto não tem semente? Não tem mesmo. Mas a semente no coração de Paulo ressuscitou aquele rapaz que caiu de cabeça. Porque a minha semente abençoa o outro também. Porque quando você planta, a árvore dá muitos frutos e muitas pessoas comem dela. Então, a semente que está em nossos corações, a fé, pode alimentar muitos. E Paulo alimentou aquele rapaz que morreu. Será que Paulo teve dúvida? Porque ele tem fé. Ele tem semente que pode gerar ressurreição naquele homem. E o que ele fez? Orou e o homem voltou. Você lembra daquela mulher de Eliseu, que ela teve filho? Não é a mulher do Eliseu, né? Aquela mulher que Eliseu profetizou que ela teria um filho. Você viu? O filho cresceu, um dia ele está trabalhando com o pai lá, estou com dor de cabeça, morreu. A mulher pegou. Gente, é muita fé. E você sabe que ela ficou com ele no colo até o meio-dia? Olha aí, ó. Pegou o garoto, botou na cama e foi atrás do profeta. Perguntaram, está tudo bem? Está tudo bem. O que é isso? Aí ela chega para ele e fala, olha, não te pedi filho nenhum. Tu me deste filho para me trazer tristeza? O profeta já entendeu. Porque o diabo, ele rouba o que Deus nos dá. Mas eu digo a você, Deus tem poder para devolver. Amém, meu irmão? Ele foi lá, orou. Eu ainda não entendo porquê, mas ele deitou sobre o menino, nariz com nariz, boca com boca. Deitou sobre ele, né? E mão com mão, fez assim. Parece uma cruz, né? Dá a entender. E aquele menino ressuscitou. O diabo tem poder para tirar, mas Deus tem poder para devolver. Meu irmão, nós precisamos repensar a fé. Nós precisamos repensar a fé. Em nome de Yeshua HaMashiach. Yeshua nos disse em Mateus, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tudo é o quê? Tudo. Gente, quantas vezes nós ficamos frustrados por não conseguir alguma coisa? Às vezes é justa. Sabe por quê? Existe uma guerra espiritual. Nós precisamos compreender o reino espiritual. Senão a gente não consegue lutar direito. Jejum e oração. Precisamos. Jejum e oração. Rafael, mas eu orei, quanto tempo? 20 minutos, 10 minutos. Não, meu irmão. Às vezes você ora e fala assim, meu pai, em nome de Jesus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, amém, tchau, vai embora. Você nem ouviu Deus. O vento fala, o silêncio fala. Às vezes, você não tem que falar nada, você tem que ouvir.
A gente precisa aprender, né? Yeshua disse isso, e tudo que pedir na oração crendo receberei. Isso é uma palavra de ousadia, né? Porque tudo que você pedir, claro que são coisas justas, não precisa nem dizer isso, mas é uma ousadia. Tudo que pedir na oração, crendo receberei. Tudo, ele falou. A fé é uma semente e ela está em nossos corações e ela tem em seu interior o embrião para gerar tudo o que necessitamos. Então lancemos, pois, em Yeshua e ela certamente gerará. Você entendeu por que então eu falei de fé nessa paraxá Tazria? Que significa o quê? Semear. Deus quer que tu semeie a sua fé no seu filho. Amém? Porque Deus nos convidou a semear nossa fé em Yeshua e ela certamente gerará, como uma semente é lançada na terra e gera. Por isso eu estou dizendo, devemos repensar a fé. Amém? Shabbat Shalom. Maravilhoso, né? A fé, né, meu irmão? Hoje eu meditei muito.